Boa tarde a todos. É uma grande alegria começar aqui esse painel online no 8º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, da ABDF. Eu quero, para começar, abrindo os trabalhos, agradecer o convite na pessoa do Gustavo Brigagão, da Dani Brigagão, incansáveis aí na organização, junto com a presidente da BDF, a professora Bettina Gruppenmacher, na organização desse grande congresso, desse grande evento acadêmico e social no Rio de Janeiro. Tá? Quem dera todos nós pudéssemos estar ali presentes fisicamente. Estou invejando todos que estão por aí, mas nós estamos aqui online para tratar de um tema dos mais relevantes relativamente à reforma tributária. A programação desse ano está muito voltada a tratar desses assuntos novos que estamos todos aí enfrentando a partir da edição da Emenda Constitucional número 132 de 2023, e alguns painéis estão direcionados especificamente a alguns temas que vêm enfrentando mudanças relativamente à tributação sobre o consumo. Esse painel dessa tarde é exatamente um deles. Nesse painel, nós vamos tratar do tema relativo ao regime diferenciado do setor imobiliário, ou seja, quais são as mudanças que vão atingir a incidência tributária sobre as atividades pertinentes a esse setor, quais são as atualizações, aos ajustes, as mudanças relativas à carga tributária que serão enfrentadas por esse ramo que é tão importante para a atividade econômica do nosso país. Então, sem maior delonga, eu gostaria de passar a palavra para os nossos painelistas. Eu vou apresentar um a um à medida em que eles forem sendo chamados para serem concedida a palavra a cada um deles. Nós tivemos uma pequena alteração de ordem do professor Alberto, mas nós vamos começar então com o professor Rodrigo Dias, que vai tratar sobre os fundos imobiliários e a reforma tributária. Como fica a tributação desses fundos a partir de agora? O professor Rodrigo é Master of Business Administration, né? Tem um MBA pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, é pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais, sócio fundador do escritório VBD Advogados, membro da Confederação, do CATF, não sei se é assim que se diz, mas espero que sim, né, da Confederação Nacional da Indústria, conselheiro jurídico do Secovi, do Sinduscom e da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, atuando há mais de 5 anos nos temas da reforma tributária do consumo para o setor imobiliário e turístico. Então, professor também da Universidade Secovi e coautor do livro Tributação das Operações Imobiliárias. Então, não poderíamos estar aí em melhores mãos para começar a tratar desse importante tema. Professor Rodrigo, o senhor tem 15 minutos para a sua palestra. Muito obrigado, boa tarde a todos, prazer imenso estar aqui no Congresso da BDF. É uma pena, quero agradecer a professora Marta aí pela coordenação, mas concordo e vou fazer coro com ela, uma pena não estarmos no Rio de Janeiro para essa confraternização e conseguir participar de todos os painéis. Eu olhei a programação e, como sempre, a BDF com painéis com temas muito importantes, mas também a confraternização social. Então, eu queria estar perto aí também de todos aí para poder sentir a energia do Congresso, que é sempre muito comentada. Quero cumprimentar os meus colegas aqui de painel também e dizer que eu falaria depois do professor Alberto, mas como vou falar antes, preciso fazer uma introdução do chamado regime específico da tributação de consumo para a atividade dos bens relacionadas, né, às operações com bens imóveis. É uma introdução muito breve, mas para dizer o seguinte: por que a atividade com bens imóveis precisa de um regime específico? E é importante a gente saber isso, porque isso vai permear todas as falas dos nossos palestrantes hoje aqui, especialmente a mim, em relação à questão dos fundos imobiliários. A atividade com bens imóveis, ela recebeu um tratamento específico, e eu, nas discussões da emenda constitucional, falava em tratamento adequado. Por quê? Porque a atividade com bens imóveis, ela não se equipara a nenhuma outra atividade
relacionada a bens ou serviços, a bens de consumo ou serviços consumidos. Alguns pontos importantes para a gente ter aqui na cabeça. Primeiro, o principal insumo da atividade imobiliária é um terreno. Um terreno que não se consome, um terreno que, num primeiro momento, pode ser uma fazenda, depois uma gleba, um loteamento, uma casa construída sobre esse terreno, mais tarde volta para o setor produtivo, é demolida, constrói-se um edifício e aquele terreno continua sendo o mesmo. Então, como lidar com uma tributação de valor agregado, uma tributação que tem como princípio maior a não cumulatividade plena, se essa atividade imobiliária possui especificamente um dos seus principais insumos, como o terreno, em que a gente não pode falar em que há consumo, ou mais do que isso, que ele pode já ter sido tributado em operações anteriores. Então, esse é um primeiro um exemplo da necessidade de termos aí para atividade com bens imóveis um regime específico. E um outro exemplo, um outro ponto para a gente levar em consideração, imaginem que a gente vai comparar aqui um bem imóvel com uma garrafinha de água, né? Se eu abrir uma garrafinha de água que eu acabei de comprar e tomar um gole dela, provavelmente eu não vou nem conseguir revendê-la novamente, né? Ela se consome, ela tem ali um valor que vai deixar de existir imediatamente após a abertura dessa garrafinha de água. E um imóvel? Eu adquiro um imóvel. O que acontece com esse imóvel após algum tempo? A probabilidade é que ele tenha o quê? Um aumento de valor. Então, a atividade com bens imóveis, ela tem características tão específicas que obrigou ou exigiu que as regras relacionadas a essa nova ferramenta, né, o nosso IVA de tributação do consumo, se adequasse a essas situações. Isso acontece não só aqui com as regras adotadas pela Emenda Constitucional 132 e Lei Complementar 214, mas em todos os países que adotam o IVA no mundo todo, isso também é algo que é praticado para atividade com bens imóveis. E talvez aqui colocando também já um ponto de desafio aqui para todos nós, não à toa, né, por conta dessas especificidades, é que a doutrina internacional sempre coloca a nossa atividade de bens imóveis como a mais difícil de se encaixar dentro da tributação do IVA. Olha o desafio que nós vamos ter pela frente em função disso. Indo para a minha fala sobre fundos imobiliários, feita essa introdução, eu vou pedir licença para compartilhar uma apresentação, isso vai ficar à disposição de todos que participam do Congresso, e eu quero ser muito rápido aqui na minha fala em relação à situação dos fundos atualmente. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários são, na verdade, é uma entidade, né, sem personalidade jurídica, ela tem característica de um condomínio de natureza especial, um condomínio fechado, em que eu represento cotistas que fazem parte deste condomínio, e este condomínio, este fundo, ele exerce atividades como, por exemplo, a aquisição de bens voltadas, né, para a atividade imobiliária. É importante que o fundo imobiliário tenha esta vertente focada na atividade imobiliária, de modo que esta entidade, este fundo, representando os interesses dos cotistas, os verdadeiros, né, titulares ali dos direitos relacionados ao fundo, esse fundo ele representa, ele traz ali a atividade, realiza a atividade por meio dessa entidade. O fundo ele é gerido, vou colocar dessa forma, por um administrador, é ele quem faz a gestão desses ativos imobiliários. Importante sempre a gente lembrar que os titulares das cotas eles não exercem nenhum tipo de direito real sobre os ativos do fundo, então há uma desconexão, né? Muito embora o fundo represente os interesses individuais desses cotistas, ele não, os cotistas não são proprietários imediatos desses ativos que estão dentro do fundo, e é justamente por isso que atualmente, quando a gente tem a integralização de um bem imóvel dentro do fundo, há a exigência do ITBI, de uma transmissão do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, quando eu coloco este imóvel para dentro de um fundo.
Houve discussão a respeito disso, no sentido de que, já que o fundo não tem personalidade jurídica, não se poderia falar a respeito de transferência de bens imóveis. Nosso amigo e meu colega, professor Alberto Macedo, deve ter trabalhado intensamente nesse assunto, de modo que hoje é pacificado o entendimento, no sentido de que há, sim, a incidência, porque, de fato, há essa transferência para esse patrimônio especial chamado fundo imobiliário, que representa aí os interesses dos cotistas que investem, né, que são os investidores deste fundo imobiliário. E hoje, esta entidade, ou este ente chamado fundo imobiliário, em princípio, né, pela sua forma de realização das operações, ele não tem hoje tributação no nível do fundo. Então, há hoje disposições legais que isentam a atividade do fundo imobiliário da tributação do imposto de renda, de PIS, COFINS, com o entendimento de que, de fato, aquilo que é feito pelo fundo não deveria ser tributado no âmbito do fundo, já que ele é uma entidade transparente representando ali os interesses dos seus cotistas. Como se a gente tivesse aqui fazendo um paralelo bastante grosseiro com um condomínio, né? Cada cota condominial é quem é efetivo titular do direito dos recebíveis, né, das rendas ou da atividade dos frutos realizados ali pelo fundo imobiliário. E por isso, hoje, os fundos, o entendimento, e inclusive a previsão contida na legislação, é que os fundos imobiliários não devem, não são tributados aí, especialmente naqueles tributos que nós estamos discutindo hoje, que são os tributos de consumo. Então, hoje não há tributação dos fundos imobiliários em relação a esses tributos. No nível do cotista, vai depender de quem é esse cotista, né? Se for um fundo que distribui, enfim, que siga determinadas regras, eu não vou cansá-los aqui com todas as regras que tratam da questão das isenções, mas pensando aqui, né? É um cotista, pessoa física que participa de um fundo beneficiado por isenção na distribuição dos ganhos relacionados a essa operação, então os dividendos entregues a essas pessoas físicas não são tributados também. Isso é uma isenção, enfim, uma benesse criada para incentivar aí a formação desses patrimônios, enfim, que são veículos muito importantes para o setor em relação ao investimento imobiliário. Já quando há a pessoa jurídica, você tem ali a tributação da pessoa jurídica em relação aos rendimentos e recebíveis relacionados a essa situação, isso tudo no nível dos cotistas. Portanto, no nível do fundo, eu não tenho a tributação, no nível do cotista, a depender de quem for esse cotista, eu tenho a tributação. Lembrar, e aqui é só um lembrete, que nós temos aí em andamento a medida provisória 1303, que trará alterações em relação aos fundos imobiliários e a forma de tributação desses rendimentos. Só para a gente lembrar, a regra atual, pessoa física, dentro ali das regras que eu disse, né, desde que o fundo tenha no mínimo 100 cotistas, etc. Mas hoje a pessoa física ela é isenta da tributação do rendimento, o ganho de capital da venda da cota ela tem uma tributação de 20%. Em função da medida provisória, eu passaria a ter uma tributação no rendimento de 5%, mantido o ganho de capital em relação a 20%. E a pessoa jurídica cairia aí nessa discussão de uma nova tributação no rendimento a 17,5% e o ganho de capital a 20%, numa linha de, vou colocar assim, colocar uma tributação flat dos rendimentos relacionados ao mercado financeiro em 17,5%. Medida provisória, que ainda não foi convertida em lei e passa a valer efetivamente a partir apenas de 2026. Esse é o retrato atual dos fundos imobiliários. E o que vai acontecer com os fundos imobiliários a partir da Lei Complementar 214? Muito bem. O artigo 26 da Lei Complementar 214, quando tratou das disposições relacionadas a quem são contribuintes e quem não devem, né, quem não deve ser considerado contribuinte de BS-CBS, trouxe um dispositivo dizendo, né, ali nos incisos 5 e 10 do artigo 26, que na redação original aprovada pelo Congresso Nacional,
não são contribuintes de IBS e CBS os fundos de investimento observado disposto nos parágrafos 5º e 8º e os fundos patrimoniais instituídos nos termos da Lei 3.800. Aqui eu estou falando dos fundos endowment. Por que os fundos de investimento não devem ser considerados contribuintes por sua natureza? Porque um fundo, seja ele imobiliário ou não, um fundo de investimento, não realiza atividade de fornecimento, nem de bem, nem de serviço. A atividade precípua do fundo é um investimento realizado. Então, um fundo, quando compra cotas de uma empresa, realiza uma atividade de compra de algum ativo, ele não está realizando nenhum tipo de fornecimento. E é por isso que a legislação, o artigo 26 e o texto que foi aprovado no Congresso, trazia a interpretação, na minha opinião, muito correta, de deixar claro que os fundos de investimento não poderiam ser considerados contribuintes. Função precípua da lei complementar, definição do sujeito passivo de uma operação, de uma obrigação tributária, né? Infelizmente, essa disposição foi vetada no momento da promulgação da lei complementar. Mais importante, dizia o parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º desse artigo 26. Os fundos imobiliários e o FRIAGRO serão contribuintes de IBS e CBS caso não obedeçam às regras previstas para isenção de R sobre rendimentos recebidos por cotistas e assim por diante. O que essa regra trazia aqui, nos parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º? A seguinte disposição. Regra geral. Fundo não é contribuinte de CBS e IBS. Mas, se eu tiver diante de um fundo imobiliário que realizar diretamente a atividade com bens imóveis, leia-se, um fundo imobiliário que é proprietário de um bem imóvel e ele próprio aluga este bem imóvel, nesta situação específica, este fundo imobiliário seria considerado contribuinte de BS-CBS. Por óbvio, porque ele vai concorrer com empresas que realizam atividade de locação, portanto, uma atividade tributada pelo CBS e BS. E para que eu gerasse uma competição correta, obedecesse o princípio da neutralidade, eu estou dizendo, olha, aqui eu tenho que equiparar o fundo, porque está exercendo aqui, sim, uma atividade de fornecimento como contribuinte de BS-CBS. Mas a própria regra também trazia uma exceção. Caso este fundo, né, esteja inserido dentre aqueles que obedecem às regras de isenção para a pessoa física, nesta situação, o fundo poderia optar ou não por ser contribuinte de BS-CBS. Por que isso? A ideia aqui é lembrar que se o cotista do fundo é uma pessoa física e, portanto, cumprindo com essas regras de isenção de imposto de renda, ele, cotista, não seria considerado contribuinte de BS-CBS se ele realizasse o aluguel de um imóvel, dentro das regras consideradas ali de não habitualidade ou as regras mais objetivas das disposições contidas no capítulo específico do regime dos bens imóveis. Então, eu, pessoa física, cotista de um fundo, se não, como pessoa física, alugando diretamente, não sou considerado um contribuinte, por que, sendo cotista de um fundo, eu estaria sendo afetado pela tributação de IBS-CBS, na medida que o aluguel beneficiaria a própria pessoa física? Então, essa regra dizia o seguinte, olha, em princípio, fundo não é contribuinte. Se o fundo realizar operações de fornecimento, leia-se, ele próprio realizar operações de locação, ele passa a ser contribuinte, mas naquelas situações em que o cotista final é uma pessoa física que, em princípio, não deve ser considerado contribuinte, então eu também poderia, mesmo realizando atividade de fornecimento, ser considerado um não contribuinte de BS-CBS. Como eu disse, infelizmente, essa norma foi vetada em 16 de janeiro, em relação aos dispositivos do inciso 5, 10, parágrafos 5º, 6º e 8º, que eu acabei de colocar para vocês do artigo 26,
E o veto, em 17/6, foi derrubado, mas foi derrubado ainda parcialmente, gente. Então, qual o desafio que nós temos aqui, né? Houve uma derrubada de veto desses dispositivos, e a origem do veto era que nós estaríamos criando um regime novo para os fundos imobiliários. Não me parece que é isso que a legislação aprovada fez. Na verdade, ela estava simplesmente delimitando quem é o contribuinte e corretamente agiu o Congresso ao derrubar os vetos em relação aos incisos 5 e 10. O único problema é que não foram apreciados ainda os vetos relacionados aos parágrafos 5º e 8º, que nós vamos ver estão mencionados no inciso 5 e falam exatamente dessa situação que eu trouxe a vocês, onde o fundo imobiliário não deve ser considerado contribuinte, ou pelo menos poderia, né, deveria ser dado a ele a opção de ser ou não considerado contribuinte nessas situações em que o cotista final é uma pessoa física. Novamente, não por um benefício fiscal, mas por uma técnica, né, por questão de equiparação. Se uma pessoa física que aluga diretamente o seu imóvel não é, em princípio, considerada contribuinte, um cotista de um fundo imobiliário também não deve ser considerado contribuinte. Essa é a situação que nós temos hoje. O desafio agora é vencer esses vetos e entender se lá na frente nós teremos uma situação em que os fundos imobiliários serão obrigatoriamente considerados contribuintes de BS-CBS ou se os fundos imobiliários poderão ter essa opção, né, essa opcionalidade, no sentido de entender que naquelas situações específicas ele deve sim estar inserido dentro do chamado clube de contribuintes de CBS e BS ou não. Eu já ultrapassei 3 minutos, teria mais alguns pontos aqui a ser colocado, mas não quero tomar a chamada da professora Marta. Então, professora Marta, eu agradeço novamente a oportunidade. Espero que a gente tenha aí um final feliz em relação a essa questão da tributação dos fundos, especialmente aí observando, volto a dizer, a melhor técnica legislativa e especialmente o princípio da neutralidade. E fico aqui à disposição para futuros debates, caso a gente ainda tenha tempo para fazer. Devolvo a palavra à professora Marta. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Nossa, aprendemos muito aí sobre os fundos, realmente são questões muito relevantes, você trouxe de maneira bastante didática. Nós temos perguntas e até por isso eu peço aos palestrantes que fiquem no tempo, para que a gente tenha tempo hábil aí para poder tratar das perguntas dos congressistas, né, que querem muito ouvi-los sobre temas específicos. Bom, de imediato, então, eu passo a palavra para o professor Ronaldo Redensky, que vai tratar sobre a questão da construção civil e o IBS e a CBS. Como planejar e crescer em meio a incertezas. O professor Ronaldo é advogado, mestre em Direito Tributário e sócio do escritório Vinhas e Redensky Advogados. Professor Ronaldo, a palavra está com você. Muito obrigado, professora Marta. Queria cumprimentar a professora Marta e os demais companheiros desse painel, agradecer muito à BDF, primeiro pela realização de mais um congresso, é sempre um congresso, todo ano a gente espera que a gente possa reeditar um congresso aqui no Rio de Janeiro, então agradecer à BDF pela realização do congresso e também pelo convite que me foi feito para participar desse painel, especialmente pela qualidade dos painelistas que aqui me acompanham e que eu tenho muita honra aqui de participar dessa sessão. Dado o limite do tempo, eu vou passar diretamente aqui a minha apresentação, vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se já foi. Acho que agora sim. Só precisa colocar em modo apresentação, Ronaldo. Isso, acho que foi, né? Agora. Está com aquela tela repartida ainda. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Tá na tela repartida do slide, né?
Acho que o ideal, né, talvez seja você parar de compartilhar e voltar novamente E e já depois entrar subir. com ela direto, né? Isso. Vamos ver se vai, peraí. Por alguma razão aqui a tela não está entrando direta. Mas não se preocupe, pode deixar daquela forma anterior, Já Ronaldo. estava dando. É porque eu tô com Depois a duas gente telas aqui. vai disponibilizar, né, para Uhum, todos esse material. tá joia. Então, até para não. Deixa eu ver se foi agora. Sim, Agora foi, né? pode ir. Tudo bem. Então, tentando entrar aqui diretamente na, na apresentação. Deixa eu só ver se está indo. Continua não indo, né? O que que será que não está? Eu acho que é porque eu estou no modelo de duas telas. Só um minutinho, presidente. Desculpe aqui, ó, atrapalhado aqui. Pronto. É, começando aqui a apresentação, eu vou tratar aqui. Tentei fazer um resumo dos principais pontos aí que estão se tratando no âmbito da reforma tributária, né? Nesse tema de construção civil um pouco amplo, procurei fazer aqui mais um reporte de como é que está a tributação atual e do que nos espera é, com a reforma tributária. Dividi em três principais ramos de atividade: incorporação imobiliária, a construção civil e a locação de imóveis. Hoje, tributação atual da incorporação imobiliária, sujeita ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, demais contribuições previdenciárias, não sujeita ao ICMS e ISS, e é sujeita ao RET, né, o Regime Especial de Tributação, que unifica na alíquota de 4% sobre a receita bruta mensal. No âmbito da construção civil, também sujeita a IRPJ, CS, PIS e COFINS, ISS aqui no caso, não sujeita ao ICMS, e em termos de locação de imóveis, a tributação atual sujeita aos mesmos tributos, mas não sujeita ao ICMS e ao ISS. Então, situação atual aqui no setor de construção civil, e esse talvez seja um dos principais, né, gargalos, sempre discutidos e debatidos no âmbito aqui da construção civil, é a cumulatividade que ocorre uma vez que não há possibilidade de aproveitamento de quaisquer créditos envolvendo as aquisições de insumos, materiais e demais serviços, né? Então, apesar de não ter uma tributação, digamos assim, propriamente dita sobre o consumo de CMS e ISS, o que a gente acaba vendo é que o custo, né, de todos esses insumos acabam sendo incorporados, né, à atividade de construção civil e, consequentemente, sendo repassado, né, ao longo da cadeia produtiva até o consumidor final. E aí, trazendo isso para o escopo da reforma tributária, né, os seus principais pilares, simplicidade, neutralidade e eficiência, e especialmente a tributação apenas sobre o consumo propriamente dito, e de modo a realizar a não cumulatividade plena, né, e promover o cálculo dos tributos por fora, é que a gente passa a tentar ver se quais foram as principais modificações trazidas aí no âmbito dessa reforma tributária. Então, no âmbito da incorporação imobiliária, o que antes sujeita a PIS/COFINS passa a se sujeitar ao IBS e CBS, né? E no âmbito do RET, eu passo a ter simplesmente a alíquota destinada a RPJ e CSLL. Já no âmbito da construção civil, excluindo também PIS/COFINS para substituir por IBS, CBS, assim também como no âmbito da alocação de imóveis, né? É, e aí, é, de uma forma geral, o que nós temos é que a Lei Complementar 214, ela estabeleceu, né, um regime específico para
supostamente todas as operações envolvendo bens imóveis, né? De uma forma bem ampla, né? Um capítulo muito abrangente no âmbito da reforma tributária, no âmbito dessa lei complementar, e que dispõe que tanto o IBS quanto o CBS vão incidir sobre alienação, sendo incorporação, parcelamento de solo, todo e qualquer tipo de cessão em ato translativo de direitos reais, locação, cessão onerosa, diversos serviços, entre os quais de administração e intermediação, e os serviços de construção civil propriamente dita. Foi prevista, né, uma redução da alíquota padrão de 50%, tendo em vista as peculiaridades do segmento da atividade econômica, e no caso de locação e cessão onerosa, uma alíquota ainda mais reduzida de 70%. Né? Então, como é que, fazendo um comparativo entre hoje e supostamente amanhã, da reforma tributária, teríamos o RET, no caso de incorporação mobiliária, 1,92 para contemplar IRPJ e CS, né? Isso hoje. E PIS/COFINS, o diferencial da alíquota de 4% para PIS/COFINS. Pós-reforma tributária, mantém-se, né, no RET a tributação de RPJ e CS e substitui-se PIS/COFINS pelo IBS-CBS, ainda com alíquotas a serem posteriormente definidas, né? Tanto a questão da alíquota quanto a forma de cálculo dos redutores previstos, o redutor social e o próprio redutor da alíquota, né? E a aplicação do redutor geral da alíquota de 50%. Então, um pequeno esquema aqui na tela de base de cálculo, né? Como é que se daria a tributação pós-reforma tributária, o valor da operação sendo a base de cálculo, a aplicação primeiro dos redutores sociais e do redutor de ajuste, a aplicação da alíquota reduzida, 50% ou de 70% nos casos de locação, né? A gente está tratando aqui de incorporação, alcança-se o IBS-CBS da operação, abate-se os créditos e insumos, e aí teria, então, o IBS e CBS a pagar. E aí, né, trazendo para o âmbito da construção civil, em princípio, todas as aquisições de materiais e serviços que estiverem sujeitos ao IBS-CBS vão poder gerar os créditos para o tomador, de modo aí, então, aplicar-se ou tentar aplicar o princípio da não cumulatividade plena do âmbito da reforma, né? Destaco aqui uma ressalva importante, que foi prevista na Lei Complementar 214, de que, sendo o tomador não contribuinte do IBS-CBS, que a legislação complementar estabeleceu, né, um limite à tomada desses créditos, determinando que esses créditos, nessa situação, só poderá ser apropriada até o limite do valor dos débitos incidentes sobre essa operação, né? Isso de modo a evitar que não contribuintes se estruturassem como tais, né, no âmbito do fornecimento de materiais e assim desfrutassem de uma redução de alíquota sobre os débitos aplicáveis, né? Então, importante, uma mudança realmente profunda do paradigma do setor, até então plenamente cumulativo, né, como eu mencionei, para tentar se adequar a um novo regime de não cumulatividade aplicada, né? Isso se manifesta também na previsão de que eventual saldo credor ele poderá ser objeto de ressarcimento, né? E aí importante, durante o empreendimento, durante a incorporação, esse crédito, esse saldo credor será ressarcido na conta vinculada ao patrimônio de afetação, né? Até a conclusão da incorporação. E após a conclusão da incorporação, ele pode ser objeto de ressarcimento ou compensação com outras operações tributadas, mas isso somente após a conclusão do empreendimento e no caso, a incorporação. Regras específicas de transição para o setor. Destaquei aqui que, no caso da incorporação, para contribuintes enquadrados no RES, até 1º de janeiro de 2029, vão poder optar por um regime de transição específico, que basicamente é voltar ao regime anterior, que é aplicar uma alíquota sobre uma alíquota definida, né, sobre a receita bruta da atividade. E aí, nesse caso, eu estaria abandonando o sistema de créditos e débitos,
né? Teria uma tributação puramente sobre a receita daquela atividade, né? E para os contribuintes que não exercerem essa opção até o 1º de janeiro de 2029, né? E aí, a partir daí, passa-se a aplicar o regime de não cumulatividade assim previsto, né? Alguns pontos em abertos que ainda carecem de uma regulamentação ou carecem de dúvidas nos debates aplicáveis, né? Primeiro, qual o momento da ocorrência do fato gerador, nos casos de serviço de construção civil, se é durante a celebração do contrato de construção, se ao longo de etapas, em decorrência do recebimento do preço, pela execução dessas etapas, ou somente na conclusão, do encerramento da obra, né? Há previsão na Lei Complementar 214 de que o fato gerador considera-se ocorrido no momento do fornecimento do serviço. E aí, o que seria isso? Seria o término do fornecimento do serviço, mas o serviço de construção civil se encerra com a entrega da obra, né? Então, parece não muito crível que durante todo o empreendimento, não seja, né, efetuado o pagamento de IBS, CBS ao longo de todo o serviço de construção civil, né? Pelo menos para mim não parece crível que isso possa ser postergado do ponto de vista aí até da fiscalização do erário público para o momento final da entrega da obra. Mas talvez, né, surjam dúvidas e discussões sobre qual o momento da ocorrência desse fato gerador, que acaba tendo, inclusive, pode ter repercussões, inclusive, sobre alíquotas aplicáveis, né? Dependendo do momento que se considera o ocorrido fato gerador, qual alíquota aplicável, até mesmo porque teremos aí alíquotas, né, gradativas até a plena implementação. Um outro ponto que requer aí uma atenção na regulamentação é o ressarcimento, né, a compensação dos saldos credores acumulados. Como é que vai se dar esse procedimento e, especialmente, que garantias, né, que os contribuintes terão para que os prazos e que o ressarcimento seja efetivamente realizado. Infelizmente, a nossa tradição aqui no âmbito do direito tributário, a gente vê em outros tributos, ICMS especialmente, que quando se trata de ressarcimento de saldos credores, o que se encontra são sempre óbices e dos mais diversos e que os contribuintes acabam não obtendo o ressarcimento necessário. Também com relação ao próprio rol do artigo da Lei Complementar 214, do artigo 252, se esse rol, com relação à natureza das operações, é um rol taxativo ou exemplificativo das operações com bens imóveis, né? Ou seja, nada de novo, né? A gente já tem discussão de ressarcimento de saldo credor, temos discussão do que é fato gerador de construção civil, se é o momento do fazer, se é o momento da entrega, utilidade ou execução, rol taxativo, exemplificativo, então parece que, apesar de todo um regramento novo, a gente volta para as mesmas questões. Um outro ponto em aberto, apenas aqui para servir como reflexão, se poderia ser aventado uma eventual cumulatividade indevida do ITBI, que é tributo municipal sobre transmissão de bens imóveis, que ainda continua a existir com o IBS e CBS. Me parece que não, acho que é uma questão de repartição de competências, mas se é o objetivo é uma não cumulatividade plena, se caberia, né, pelo menos, que a legislação viesse e permitisse a dedução do valor pago a título de ITBI desse montante devido, né? As pessoas físicas que não são consideradas contribuintes ter uma boa definição do que é esse critério da receita anual mínima, se após a receita anual, né, verificado a receita anual mínima, se a tributação se dará pelo valor excedente ou se pelo todo do valor obtido, né? A aplicação dos redutores, né? A gente viu aqui no caso de operação com bens imóveis, teremos redutor social, redutor da alíquota, outros redutores, como é que se dará o efetivo cálculo. Consórcios, que é um instrumento muito utilizado no âmbito, né, de construção civil, de empreendimentos, como é que vai se dar a apropriação dos créditos de consórcio. Já estou encerrando aqui, sei que meu tempo já está se esgotando, mas já bem no final. Outros pontos também, que tipo de operações serão equiparadas à alienação? A gente já tem, né, esse rol aí como eu mencionei, se esse rol é um rol taxativo ou se é um rol meramente exemplificativo, né? Como a própria legislação está ampliando o escopo das operações com bens imóveis, será que está havendo aí uma mudança também de que
pelo menos até então, prevalecia a lei civil de que é o registro da para caracterizar a transferência da propriedade, é o registro no Registro Geral de Imóveis que caracteriza a transferência de propriedade no âmbito da lei civil. Uma vez que é prevista a tributação, então, no momento da promessa, está havendo uma mudança em relação à definição de transferência de propriedade da lei civil, isso pode gerar ou não algum conflito. E aí, terminando a apresentação com a pergunta como conviver com a incerteza, é difícil, mas a incerteza eu acho que é inerente a todos nós operadores de direito tributário aqui no Brasil, nada de novo. É, avaliar contratos, né, especialmente aqueles contratos que têm preço máximo garantido, como repassar a mudança da tributação do IBS e CBS para esses contratos, análise da cadeia de fornecedores, a questão do simples é sempre né, uma questão, se isso vai prejudicar a contratação de fornecedores do simples ou não. Tem a previsão de que eu posso continuar tomando crédito desde que o prestador no simples, né, tenha a alíquota máxima de IBS e CBS, mas é sempre uma situação a ser avaliada, e, obviamente, a atenção aí nas regras de transição e, sem dúvida nenhuma, a simulação dos impactos dessa reforma tributária, uma possível terceirização de serviço, ou seja, favorecendo aí uma não verticalização de toda a cadeia produtiva, o que, do ponto de vista econômico, é sempre positivo, e acompanhar com muita calma e a regulamentação que ainda está por vir, especialmente se realmente vai começar já o compliance fiscal, né, a alíquota teste a partir de 2026. Então, professora Marta, desculpa aqui o avançar aqui do tempo, desculpa a confusão aqui com a tela e fico à disposição para eventuais questões que venham a ser levantadas. Muito obrigado, viu? Obrigada, Ronaldo. Não, perfeitas as tuas colocações. Conseguiu lidar bem com o problema técnico ali e realmente fazer um panorama bastante amplo de todas as questões relativas a esses contratos e dos problemas que viveremos aí nas próximas décadas, muito provavelmente, para tratar dessas questões em aberto. Bom, de imediato, então, eu passo a palavra para o professor Alberto Macedo, que vai tratar sobre a tributação dos aluguéis e a atuação das plataformas digitais. O professor Alberto é mestre e doutor pela USP, coordenador da Câmara Técnica Permanente da Abrasf, membro titular do Grupo de Coordenação Técnica Normativa do Pré-Comitê Gestor do IBS, e vai aí tratar desse tema tão instigante para todos nós. Bom, boa noite já, né, a todos e todas. Cumprimento meus colegas de mesa, doutora Marta Leão, que em nome dela cumprimento todos os colegas e amigos aqui da mesa, que é bom revê-los. Pena que online, mas o online já faz parte da nossa vida, né? Então, é uma satisfação muito grande e também cumprimentar a nossa presidente, Bettina Kuppenmacher, da nossa querida ABDF, no seu já 8º Congresso Internacional do Rio de Janeiro, né, minha cidade natal, né, que já não moro lá faz um tempinho, mas sempre presente, eu buscando manter meu sotaque carioca. Então, assim, eu vim trazer, na verdade, Marta, alguns pontos de atenção relativamente às operações com bens imóveis, e já de pronto, deixa eu até ter colocado aqui o cronômetro, porque o tempo hoje, a gente, quando veio, já passou 15 minutos, né? E nem se deu conta, né? Nessa questão, e aí eu deixo compartilhar a tela, eu trouxe alguns pontos de atenção aqui de operações com bens imóveis para a gente refletir, né? Meus colegas aí, Abel Rodrigo, o colega Roberto já trouxe aí questões bastante importantes, e nesse sentido, eu trago mais algumas aqui para tentar complementar no debate, né? Antes de mais nada, no regime específico de bens imóveis, temos que entender ele no contexto de todos os regimes, né? Nós temos um regime, o modelo IVA, né? Aquele modelo em que a ideia é o regime, o que a lei chama de regime regular, aquele modelo de débito e crédito, né, em que a lei também chama de regular os regimes diferenciados e específicos, diferenciados basicamente aqueles com alíquota reduzida, específicos onde está aqui o nosso regime de operações com bens imóveis, né? Nós temos ali, rapidamente, os outros regimes, os favorecidos relativamente ao Simples Nacional e ao MEI, o Simples podendo ele aderir ao regime regular, por isso que ele está ali parcialmente sobreposto ao regime regular, e relativamente aos regimes favorecidos, Zona Franca Manaus e a livre comércio, né, por conta aí da necessidade de trazer benefícios e tornar competitiva a atuação
do comércio de bens e serviços e do comércio da economia em geral nessas regiões tão importantes para o país, né? Passado isso, acho que um ponto importante é que tem que dar uma passadinha rápida no texto constitucional, né? O texto constitucional ele vai dizer rapidamente que regime específico de tributação para operações com bens imóveis, entre outros, né, desde a uma certa excepcionalidade possível em relação ao modelo IVA, né? Então, há a possibilidade de prever uma incidência sobre a receita ou faturamento, a não aplicação da não cumulatividade, a alteração nas alíquotas, né, no regime de creditamento e na base de cálculo, a alíquota uniforme em todo o território nacional e não utilizando a alíquota própria do ente federativo, estado ou município, conforme a sua localização, e também a não aplicação de uma alíquota idêntica para todas as operações. Na prática, o que a Constituição confere, o meu amigo Rodrigo sempre coloca muito bem, a especificidade da tributação imobiliária no modelo de consumo, né? Nós temos outros setores, poderíamos citar o setor de combustíveis, que também é um regime bem específico, os serviços financeiros, que também têm as suas peculiaridades e dificuldades. Então, por conta disso, o texto constitucional ele acaba trazendo flexibilização para que melhor se alcance uma boa tributação desses setores da economia. E bens imóveis não é diferente, né? É uma novidade no modelo brasileiro, a tributação no consumo de bens imóveis, temos aí a tributação não só da propriedade em si, mas também da transmissão da propriedade, já de longa data na nossa história tributária brasileira, e agora os bens imóveis enfrentando aí uma nova modalidade de tributação, né? Não só aí da renda, do patrimônio, agora também do consumo, né? E aí, eu tenho que passar também, porque eu acho que é importante essa definição de conceitos para a gente entender o escopo do que é e do que não é operação com bens imóveis. E aí temos que ir no artigo 10 da Emenda Constitucional 132. Lembramos que é o artigo 10 da emenda, e não é artigo da Constituição. Você não vai achar na Constituição esse dispositivo, né? Então, esse método aí de, enfim, regular por emenda e não é alterando texto constitucional, isso só vai acontecer, infelizmente, no nosso legislativo brasileiro, enfim, está lá prevendo o que são operações com bens imóveis. Então, está claro aí a construção e a incorporação imobiliária, o parcelamento do solo e alienação de bem imóvel, a locação e arrendamento de bem imóvel, a administração e a intermediação de bem imóvel. Serviços relacionados a imóvel não são operação com bem imóvel. A gente se deparou, né? Eu tenho atuado no PAT-RTC, que é o Programa de Assessoramento Técnico da Reforma Tributária do Consumo, e agora na regulamentação do IBS, a gente viu tentativa de colocar estacionamento como operação com bem imóvel, né? A gente trabalhando lá, pelo amor de Deus, isso aqui é complicado. Estacionamento é um serviço de guarda, então não tem a ver com operação com bem imóvel, não é só porque você estaciona o carro no imóvel que é operação com bem imóvel. Então é importante por isso que eu fiz questão de trazer esse dispositivo, né? E aí acho que é importante também, alguns aspectos, eu trago aí a questão do critério espacial, né? O artigo 11 da Lei 4.314, especificamente o inciso 2, que é o relativo a bens imóveis, dizendo que o local da operação é onde o imóvel estiver situado as operações com bem imóvel, também com bem imóvel imaterial, inclusive direito, relacionado a bem imóvel, né? E aqui, não só direitos reais sobre imóveis. Aqui eu entendo que direitos mais relacionados a imóvel, né? Então, por exemplo, uma NFT representativa de um bem imóvel, não fuja um token, né? Talvez possa ser enquadrado nessa linha de algum direito relacionado a bem imóvel, sem ser direito real sobre imóvel, né? Aqui também atrai o critério espacial bem imóvel o serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel, né? Então é interessante um reparo de um bem imóvel, uma própria limpeza de um bem imóvel, né? Então, e a administração e intermediação de bem imóvel. Então perceba que aqui há elemento de conexão bem imóvel para operações que não são operações com bem imóvel, no conceito constitucional. Mas tudo bem, né? Aqui, a ideia de elemento de conexão para critério espacial, que aliás são sinônimos, né? É uma ideia relacionada à praticabilidade, né, da política fiscal. E assim, houve-se por bem trazer essa definição, né? E aí, importante, nessa linha ainda de conceitos, para a gente, nas premissas, deixar bem claro, o modelo IVA europeu,
Aliás, antes de falar do modelo livre europeu, vamos falar aqui como está aqui hoje, ainda na categorização de ICMS e ISS, quando você fala de bens materiais, mercadorias, a incidência do ICMS, regra geral, né? Serviços, regra geral, a do ISS, lembrando que há serviços não tributáveis hoje, porque não estão na lista de serviços, certo? Então, isso aqui, no modelo dicotômico do IVA europeu, de fato, ou é bem ou é serviço. Não tem um terço gênus. Só que o nosso modelo não acolheu o modelo de IVA europeu. O nosso modelo da reforma tributária adotou um modelo tricotômico, qual seja, bens materiais, serviços e bens imateriais. Ou seja, o que hoje no modelo dicotômico é serviço, exemplo, licença de software, né? No modelo do IBS, ele vai se enquadrar como bem material, porque a licença de software é um direito, né? Nesse novo modelo. Então, acaba que a magnitude do conceito de serviço ela é um pouco reduzida agora, mais atrelado, de fato, é um pouco mais obrigação de fazer, e aquilo que é relacionado a bem imaterial, né? Que no modelo IVA IVA europeu se enquadra como serviços, no nosso modelo vai se enquadrar como bem imaterial. Haver, né, alguma situação de enquadramento, se isso vai trazer algum aspecto relevante, né? E isso aqui tudo, diferentemente da segregação de competências, tudo tributado por IBS e CBS. E aí, nos bens imateriais, eu reforço aquilo que eu falei no slide anterior, né? No tocante a bens imóveis, né? Os bens imateriais no tocante a bens imóveis não são somente direitos reais sobre imóveis. Podem ser outros direitos relacionados a bem imóvel. Como eu falei aqui, exemplo do NFT, representativa de bem imóvel, por exemplo, né? Aqui, rapidamente, os direitos reais, nem todos estão aqui, por exemplo, direito real de aquisição, você tem outros como essa promessa de compra e venda, que é o mais comum, né? Mas toda e qualquer instituição, exceto o direito real de garantia, né? Porque assim como no ITBI, não faz sentido tributar o direito real de garantia, já que a ideia da instituição do direito real de garantia não é transferir o bem imóvel para o credor, é apenas ele ser dado em garantia, né? Cumprida a obrigação, cumprindo-se, extinguindo-se aí o mútuo, né? Extingue-se aí a necessidade de garantia, né? E aí alguns pontos a mais aqui que eu trago, né? Nesse elenco de pontos que eu resolvi trazer aqui para vocês para a gente refletir. A permuta, né? A previsão da Lei 414, no artigo 252, parágrafo 2º, é de que o IBS e CBS não incidem na permuta de bens imóveis, exceto sobre a torna. Me parece que aqui andou mal a lei, né? Porque eu estou falando, quando eu falo de permuta, eu falo de operação onerosa, né? Então, a onerosidade não se revela tão somente na torna. A torna é uma complementação que consubstancia a diferença entre o valor de imóvel que foi para um lado e o valor de imóvel que foi para o outro lado, por serem distintos, né? Então, a torna, na verdade, é como se fosse essa complementação, a diferença de valores, né? Aliás, eu tenho que lembrar que me parece que não andou bem o texto da lei. Por quê? Porque no texto constitucional, é claro, inciso 10 do parágrafo 1º do artigo 56A, que o IBS e o CBS não serão objeto de concessão de incentivos, benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regime específico, diferenciado, favorecido, tributação, excetuadas as hipóteses previstas na Constituição. Ou seja, a lei, no caso a lei comentar agora, né, não tem a liberdade de conferir isenções ou não incidências, né, que ensejem uma tributação reduzida sem alteração de texto constitucional. E é interessante porque a própria lei complementar, ela dá esse recado. No artigo 4º. O artigo 4º, parágrafo 2º, vai dizer que, para fim disposto nesse artigo, considera-se operação onerosa com bens e com serviços qualquer fornecimento com conta-prestação, inclusive o decorrente de permuta. Está na lei. Então, a lei, em um lugar, diz que incide na permuta, e lá no regime específico de bens imóveis, ela vai dizer que não incide. Acho que me parece aí que há uma colidência com o texto constitucional e uma certa até antinomia, né, no próprio plano da Lei Complementar 214. Né? Então, lembremos, né, onde está a onerosidade de transferir o bem imóvel da pessoa lá de blazer azul para o fantasminha lá de branco? Onde está a onerosidade?
Onerosidade está na contraprestação, que é o bem B, né? O bem B é uma contraprestação à ida do bem A, e vice-versa, né? A contraprestação do bem B, transferido para o de blazer azul, é a transferência do bem A. Então, há uma dupla contraprestação. Daí a onerosidade, de novo, que a própria lei complementar no seu artigo 4 corretamente revelou, mas que infelizmente não alcançou no tocante ao regime específico de bens imóveis. E lembremos que o regime específico ele não é para fazer não incidir, ele é para tributar especificamente, com alíquotas às vezes nacionalizadas, excepcionando não cumulatividade, tributando receita de faturamento, ok. Mas regime específico não é para conferir não incidência. Repito, não incidência, ela é vedada a não ser autorização específica no texto constitucional, né? O valor de operação é a base de cálculo aí das operações com bens imóveis, regra geral, no artigo 255, né? Nós temos que o redutor social ele funciona com um fator de progressividade, vou falar rapidamente sobre isso. O valor de referência, que também está lá no capítulo de bens imóveis, ele não é a base de cálculo direta, vamos dizer assim, né? A base de cálculo é o valor da operação. O valor de referência, que a lei prevê, é apenas um valor apurado por metodologia para auxiliar as administrações tributárias e também para conferir transparência para o contribuinte do que se entende como valor que o imóvel vale, né? É claro que se a operação tem um valor muito distinto do que o imóvel vale, tem que haver algum tipo de justificativa para isso, né? Falando de tributação do consumo, não fala aqui de tributação da propriedade, a transmissão da propriedade, como é o caso do ITBI. Então, o valor da operação não se confunde com o valor de referência na Lei Complementar 214 e também não se confunde com o valor venal do ITBI. Aliás, eu faço questão de mencionar valor de referência na Lei Complementar 214, por quê? Porque na Lei Complementar 214, esse valor de referência tem uma definição própria. Não é, por exemplo, o valor de referência da Lei Municipal Paulistana, que é um sinônimo de valor venal do CTN, né? Então, só para reforçar aqui, tributo social como fator de progressividade, porque quando você não tributa uma faixa inferior, naturalmente você está conferindo, conforme o valor aumenta da transação, uma alíquota efetiva de menor para maior. Então, você confere, na prática, uma certa progressividade, né, ao prever uma não incidência, esse threshold aí inferior como redutor social, que é um redutor de base de cálculo, certo? Bom, nesse minuto final que eu já estou avançando aqui já para concluir, bom, a base de cálculo, esse valor de referência, como eu falei, na Lei Complementar 214, ele é um valor que serve aí para, como o próprio nome diz, de referência, mas não é a base de cálculo, né? A base de cálculo é o valor da operação, na linha das transações com contraprestação, né? E aí a lei procura trazer critérios objetivos, importantes esses critérios, já tem critérios desses em várias leis municipais para a ITBI, mas acaba sendo importante também conferir segurança com esses critérios para o IBS e CBS. E como a forma lei diz, esse é um valor que pode ser utilizado como subsídio para eventual arbitramento, caso o valor da operação ele não mereça fé, na linha lá do artigo 148 do Código Tributário Nacional. Não se confunde com o valor venal do TBI. O valor venal do TBI não se confunde com o preço, que é a ideia do valor da operação, né? Inclusive, no PLP 108, busca-se um aprimoramento no CTN para deixar mais claro o que é valor venal, né? Que é o valor pelo qual o bem seria negociado à vista em condições normais de mercado, com critérios de apuração parecidos com o que está na Lei Complementar 214, são situações distintas. Nessa linha, o aprimoramento se busca aí com essa redação do artigo 38A do CTN, né? Na verdade, aqui há que se atentar que aqui não é uma espécie de inconformidade com a jurisprudência do STJ. Não, não é, porque o STJ, a interpretação é à luz da lei complementar. Se você muda a lei complementar, aquela interpretação tem que se adequar à nova lei complementar, e não ao texto anterior da lei complementar. Então, você traria um novo substrato de interpretação por ponte pelos tribunais, né? E lembrando que cabe à lei complementar a definição de base em cálculo dos impostos previstos na Constituição. Também é importante ressaltar a importância do cadastro imobiliário brasileiro, que é um dos cadastros que vão ser utilizados, não tem nada igual no mundo. O Brasil
é um país que não cabe no quintal de ninguém, né? E aí um país continental como o nosso tem uma base dessa de bens imóveis urbanos e rurais. Nos rurais, o INCRA já fazendo o papel de subir essa base para o SINTER, né? Nos urbanos, os municípios têm essa função. Claro que não é fácil, porque ainda mais 12 meses, né? Para os capitais, órgãos federais e cartórios, é um desafio, né? Porque a ideia é essa base subir totalmente georreferenciada. Ou seja, você ter toda ela marcada em termos de georreferência, né, eletronicamente. Isso, no futuro, você vai conseguir confrontar imóvel grilado, imóvel superposto. A gente vai ver essa realidade desse Brasilzão aí, né, com um sistema desse que vai trazer informações importantíssimas para a modernização do controle dos bens imóveis no país, né? E, para terminar, no RET, o regime de transição especial de tributação, né, que é previsto aí para operações de bens imóveis, o que nos parece, aqui, sendo bem sucinto, é que faltou uma coisa aqui, né? Tudo bem, a alíquota da CBS é uma alíquota que procura reportar a alíquota de PIS/COFINS, né? Agora, não dá para não tributar de IBS, né? Essa alíquota tem que ser repartida entre IBS e CBS. Eu brinco agora que meus irmãos auditores fiscais estaduais, até que a morte os separe, né? Então, o IBS, imposto, e com a Receita Federal também. Então, a integração está sendo muito interessante, desafio no qual eu estou aprendendo muito, né? Com mais de centenas, até milhares de auditores fiscais do Brasil inteiro, mas aqui esse é o ponto a ser corrigido, está no PLP 108 ainda, então tem que haver uma previsão, uma proporcionalização aqui dessa alíquota para a divisão entre CBS e IBS, porque, afinal de contas, a incidência, ainda que em transição, também é do IBS. E termino por aqui, com escusas pelo avançado tempo, professora Marta, e devolvo a palavra, e muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor Alberto. Não, foi muito bom. Conseguiu aí nesse tempo cobrir diversas questões que não tinham sido enfrentadas. Eu parabenizo até os palestrantes pela não sobreposição dos temas, né? Cada um enfrentando sobre um aspecto diferente. Então, a gente vai agora passar a palavra para o professor Eduardo Soares de Mello, que vai tratar da tributação de permutas e trespasse, nova era ou ainda os velhos problemas. Então, o professor Eduardo é advogado, mestre pela PUC, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, o TIT aqui de São Paulo, ex-julgador do Conselho Municipal de Tributos, CMT também do município de São Paulo, e conselheiro da Associação Brasileira da Advocacia Tributária. Professor Eduardo. Bem, boa noite. Primeiro, queria agradecer a gentileza da professora Marta e da professora Fernanda, da inversão aqui da ordem da apresentação, e se houver tempo, eu explico o porquê desse meu pedido, tá? Pois bem, eu vou procurar em cerca de 15 minutos. Aliás, antes agradecer ao convite feito pela professora Betina, professor Gustavo, pela comissão organizadora desse importantíssimo congresso, parabenizar os expositores, a condução por parte da professora Marta, e eu vou procurar em cerca de 15 minutos tecer algumas considerações sobre a tributação imobiliária, mais especificamente no que atina a permuta e o trespasse, né? Eu costumo sempre nas minhas apresentações trazer notas introdutórias para aqueles que estão assistindo e não conhecem o tema conseguirem se familiarizar. Depois eu vou trazer questões polêmicas atuais e aí procurar tecer algumas considerações sobre a reforma tributária. Então, talvez eu me alongue um pouquinho em questões atuais, mas, obviamente, depois vou tratar da Lei Complementar 214 de 2025. Pois bem, a permuta ela não tem um conceito no Código Civil, mas é tido como um contrato entre partes, em que se obrigam a prestar a dar uma coisa por outra, excluindo o dinheiro. Objeto de permuta ou qualquer coisa, ou objeto em comércio. Então, é a troca entre imóveis, entre coisas, entre coisa e um direito, e mais porque nos interessa, entre imóveis, casas, apartamentos residenciais, por imóveis comerciais, industriais. É frequente também a troca envolvendo coisas futuras. Então, é o caso daquela troca de um terreno em que a pessoa entrega ali como permuta, e aí ela vai ter depois direito a uma ou mais unidades imobiliárias que vão ser construídas pelo incorporador, pelo permutante. Tudo que pode ser vendido pode ser trocado, mas, obviamente, a permuta ela distingue da compra e venda. Nessa, há uma prestação de uma das partes consistente em dinheiro. Em relação à natureza jurídica,
eu coloco que trata-se de um negócio bilateral, oneroso, de caráter apenas obrigacional, consensual, solene e comutativo. Entre outras vantagens da permuta, nós temos a redução da burocracia, em várias situações, a eliminação da necessidade de financiamento e de altos valores de entrada. A permuta imobiliária traz a figura da torna, que é a complementação em dinheiro no contrato de permuta quando os bens imóveis tiverem valores diferentes, desde que atinjam até 50% do valor total do negócio. Como veremos adiante, a Receita Federal tem na torna como se fosse um lucro na transação, entra no cálculo do IR sobre ganho de capital. A incidência do ITBI, imposto previsto no 156.2 da Constituição Federal, na permuta com torna. Então, vai incidir sobre o valor do imóvel, assim como sobre o valor pago em complementação financeira. Trago aqui uma questão. O ITCMD, previsto no 155.1 da Constituição, ele incide quando a gente tem uma torna, ou melhor, uma permuta sem torna envolvendo imóveis em valores diferentes, mas que as partes contratantes consideraram como mesmo valor, a doação disfarçada incide o ITCMD sobre essa diferença? Eu penso que não. A permuta ela tem natureza, revela a natureza onerosa, ao passo que a doação é um ato não oneroso, uma mera liberalidade, está conceituada no 538 do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. O doador ele age de forma voluntária, diminuindo seu patrimônio em benefício do donatário, e este não tem qualquer obrigação ou contraprestação. No artigo 533 do Código Civil, ele afasta ainda mais essa possibilidade de comparação, de similitude entre a permuta e doação, quando procura sujeitar as mesmas regras, obviamente só no âmbito civil, não na esfera tributária, em relação à permuta e à compra e venda. Então, afasta ainda mais uma possível comparação da permuta com a doação. Caso se entenda que haja essa possibilidade de transmutar, nessa situação que eu trouxe, a permuta pela doação, há que se obedecer a ritos, procedimentos constantes do Código Civil e do Código de Processo Civil. No caso do Código Civil, artigos 167 e 168, e aqui eu destaco, por exemplo, que o negócio jurídico ele pode ser considerado nulo, mas tem que considerar os direitos de terceiros de boa-fé. Antes, o artigo 103 do mesmo Código Civil prestigia, assume a presunção de boa-fé dos contratantes, assim como também o nosso direito pátrio prestigia a presunção da idoneidade dos negócios jurídicos. O parágrafo 2º desse artigo 103, inclusive, estatui a possibilidade de se pactuar livremente em relação a regras de interpretação, preenchimento de lacunas, entre outros, em formas diversas daquelas previstas na legislação. E o artigo 168 do Código Civil também fala, olha, se houver nulidade, ela tem que ser objeto de pronunciamento do juiz e deve-se provar essas nulidades. E o CPC, nos artigos 134 a 137, ele trata também de procedimentos para considerar aquele negócio jurídico nulo. Outro argumento é o de que não se deve necessariamente considerar os valores de imóveis nos termos do que o mercado considera. Há possibilidade, ou melhor, há necessidade de você considerar o foro íntimo das partes. Então, por exemplo, um caso concreto, que foi até objeto de julgamento, envolveu uma pessoa que ia mudar para Portugal e ela fez uma troca de uma fazenda extensa por um imóvel urbano que valia menos, mas para ela era interessante. Ela queria ter um controle maior, apesar da distância física, e viu naquele imóvel uma possibilidade de investimento. Muitas vezes você também quer ir para um imóvel, você vai para um imóvel com valor de mercado menor, mas e sem torna, porque você quer estar próximo de um familiar, é o teu local de trabalho. A gente pode imaginar várias situações fáticas. O STJ, no RESP 1937821 de São Paulo, relatoria do ministro Gurgel Farias, considerou inclusive essa situação, a base de cálculo do ITBI, no valor venal em condições normais de mercado, trata-se de um valor relativo, não absoluto, porque você tem que considerar esses elementos subjetivos envolvidos. E outra, você não pode tão somente, eu entendo que não é uma permuta, é uma doação. Você tem que atentar ao 110 do CTN, que diz que a lei tributária ela não pode alterar a definição, o conteúdo, o alcance de institutos, entre outros, o direito privado, utilizados pelo nosso ordenamento para delimitar, para definir competência tributária, e também atentar para o 108 do CTN, que veda o uso de analogia para exigência tributária.
Entender de forma distinta pode implicar numa tributação sob a mesma grandeza econômica, a mesma transação do ITBI e do ITCMD, evidenciar uma usurpação de competência e uma bitributação. Outra discussão interessante, a gente viu e foi objeto da solução de consulta 128 de 2024, em que o consulente ele estava trocando ali um imóvel residencial, né, por futuras unidades imobiliárias que viriam a ser construídas pela incorporadora naquele terreno. Então ele entendeu, olha, no meu sentir é uma permuta, a ausência de preço, que é uma das notas marcantes da permuta, a incorporadora tem interesse no terreno, não o imóvel em si. Aplica-se então, indago a Receita, o artigo 32, inciso 2º, parágrafo 1º do RIS de 2018. A Receita entendeu que não, que se a norma fala em terreno, que é o que está no parágrafo 1º, não pode se aplicar para imóvel residencial, até porque norma que outorga a isenção requer uma interpretação da legislação de forma literal nos termos do 111, inciso 2º. Eu entendo de forma distinta, porque a lógica desse artigo é outra, né? Ela é juridicamente relevante à natureza do imóvel, mas é relevante justamente a exclusão da determinação do ganho de capital nas permutas em que não há a torna. E a única exceção à não tributação nesse artigo está expresso na hipótese de imóveis rurais com benfeitorias e não imóveis urbanos. A Lei Complementar 214, ela trata da não incidência do IBS e da CBS na operação de permuta com pessoa física sem torna, seguindo já a linha traçada pela Instrução Normativa 107/88, que abarcava também a permuta com pessoa jurídica, por considerar que quando não há torna, não se gera efeitos fiscais, o que há somente é uma troca de ativos. E é interessante que no caso da troca do terreno, né, com futuras unidades imobiliárias que neles vão ser edificadas, a Lei Complementar 214 requer que na mesma data sejam levados a efeito em instrumentos públicos a alienação do terreno, aquela venda, e o compromisso de dação em pagamento das unidades futuras. Né? Eu observo aqui, para não esquecer, que a reforma tributária ela manteve, nesses casos, a situação referente ao ITBI, ao Imposto de Renda Pessoa Física. Um artigo interessante também da Lei Complementar é o 251, parágrafo 1º, que diz, não exatamente com essas palavras, vou sintetizar aqui a norma contida no artigo, que é contribuinte dos novos tributos, IBS e CBS, a pessoa física que aliena um imóvel e que, no ano calendário anterior, ela teve 3 ali alienados imóveis extintos, e o regulamento vai tratar o que seriam esses imóveis extintos. Então, o que é importante aí é a gente lembrar que a alienação envolve a troca. Isso Pontes de Miranda já dizia de longa data e é reconhecido pelo próprio artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Complementar 214. E essa observação cobra relevo, porque a gente pode pensar até num planejamento tributário. Estou pensando alto aqui no primeiro momento. De repente, se você, por exemplo, no ano de 2027, não teve pessoa física, numa operação imobiliária, não teve nenhuma alienação, em 2028 você teve ali umas 10 operações ali de permuta, você não tem que pagar nada, porque no ano anterior você não teve a situação prescrita no inciso 2º do artigo 251, parágrafo 1º. Agora, se no ano anterior você teve umas 5 permutas, né, pelo menos 3, você vai ter que pagar o do ano corrente. Então, a gente pode pensar nessa forma de planejamento para não entrar como contribuinte do IBS e CBS. Abrir um parênteses aqui, né, que se a permuta ela se dá entre bens móveis, mercadorias ou produtos industrializados, a incidência do ICMS e do IPI, com a reforma, no caso da pessoa física, a permuta além do imposto de renda sobre a torna e do ITBI, haverá incidência do IBS e do CBS, atendidos aqueles requisitos. Em relação ao contribuinte, também trago uma questão. O artigo 251 da Lei Complementar 214, no caput, ele fala que as operações com imóveis por contribuinte que apuram os novos tributos no regime regular está sujeito ao regime específico desse capítulo. E o parágrafo 1º trata daquela pessoa física que procedeu à permuta com habitualidade. A doutrina, né, mais de um autor já trouxe a seguinte indagação. Imagine que eu sou contribuinte do CBS, da CBS e do IBS. Então, eu sou um advogado, um contador autônomo, um dentista. Então, eu sou contribuinte. E eu alieno um imóvel, permuta, uma compra e venda. Eu estou sujeito ao caput, porque eu sou contribuinte do IBS e da CBS, ou eu estou sujeito, aí teria que recolher, ou eu estou sujeito ao parágrafo 1º, pessoa física que tem que alienar uma habitualidade. Eu entendo que é o caso de aplicação do parágrafo 1º,
né, é um fato pontual, não tem habitualidade, você não teria que recolher, né? O IBS e o CBS trazem uma vocação mercantil, né? Os negócios habituais ali com uma feição, uma índole empresarial. Em relação à base de cálculo, também é interessante, porque o artigo 13, ele traz a figura do arbitramento, então a possibilidade de arbitramento da base de cálculo, quando, entre outras situações, no documento houver uma declaração de valor notoriamente menor àquele valor de mercado. E aí, como consequência, o artigo 256 permite ali a figura do valor de referência, que vai ser levado a cabo pelas administrações tributárias, conforme, né, traçado em regulamento, adotando-se aí uma metodologia específica para estimar o valor de mercado dos bens. Agora, veja, como eu disse anteriormente, não basta isso, a gente tem que analisar aquelas circunstâncias, né, envolvendo ali a motivação dos contratantes para aquela permuta. Ou seja, a gente tem que considerar aqueles valores subjetivos envolvidos, sob pena até de uma violação à capacidade contributiva de se olvidar a imperiosa justiça fiscal. Traçar rapidamente algumas considerações, eu tenho acho que uns 2 minutos, sobre o trespasse, né? O contrato de trespasse é previsto nos artigos 1142 a 1149 do Código Civil. Ele implica a alienação do estabelecimento empresarial com uma unidade organizada de bens materiais e imateriais, com o propósito de uma transmissão de continuidade do negócio, ou seja, com a preservação daquela clientela, dos estoques, né, equipamentos também, marcas, patentes envolvidas, os contratos já celebrados antes. É a figura do passa-se o ponto. Veja, eu dei uma primeira analisada no artigo 7º da Lei Complementar 214, e eu achei muito curioso, porque é dito no seu caput sobre operação, né, sobre a situação de que numa mesma operação, se você tiver o fornecimento de diferentes bens e serviços, vai ser obrigatória a especificação de cada fornecimento e o seu respectivo valor. Depois vem os seus incisos e trazem aqui algumas situações excepcionais. Então, num primeiro momento, me parece aí que existe um arbítrio a determinar essa necessidade de atribuição de valor de bem, e isso não condiziria com a figura do trespasse, né? Não poderia se obrigar num trespasse esse expediente por parte do contribuinte, do particular, porque o que interessa ali é um todo, né? Num todo. No trespasse, o estabelecimento empresarial, ele é tratado como um todo unitário, né? A alienação, ela é em bloco, então você não poderia num futuro, pretensamente fundamentar esse artigo 7º da Lei Complementar 214 para ensejar esse tipo de tributação. Claro que o meu tempo está esgotando, só colocar aqui uma outra questão, para quem não é muito afeto à matéria. Quando você adquire ali o estabelecimento industrial, você vai ter a responsabilidade integral ou subsidiária. Caso, e aí vai depender do alienante do estabelecimento, ele continuar explorando ou não aquela atividade. Bem, finalizando minha apresentação, eu coloco que no trespasse, né, se diz que há a possibilidade do ITBI, você tem uma transferência de imóvel, não vejo como possível IRPJ, porque eu não vejo ali um ganho de capital, também não há incidência do ISS, porque não há prestação de serviço, e tampouco do ICMS, porque esse imposto estadual, ele pressupõe a habitualidade, né, nos termos da Constituição, do artigo 4º da Lei Candir, assim como também exige a individualização do bem para a caracterização da operação mercantil. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, deu aqui 16 minutos, e eu explico que, se fosse possível, eu faria aqui uma permuta da sala do escritório que eu estou nesse momento por um escritório pela metade do tamanho, sem torna, porque eu consegui suspender aqui por 20, 30 minutos uma obra que está sendo realizada, está uma bateção absurda. Então, veja, tem esse foro íntimo envolvido, né? Às vezes você quer trocar porque você está numa situação ali de desespero, sempre envolvendo um vizinho, e quando a gente está online, a gente não tem controle dos outros. Então, mais uma vez, agradeço muito a atenção, parabenizo os expositores, e eu revelo que, embora eu esteja em São Paulo, amanhã vou pegar o vou para o Rio, vou representar muito bem a nossa mesa. Muito obrigado. Perfeito, obrigada, Eduardo. Que bom que pelo menos o vizinho foi compreensivo relativamente à suspensão aí da obra por esses 20, 30 minutos. Não ouvimos nada, foi tudo perfeito. Obrigada.
Então, para encerrar a nossa mesa e com chave de ouro, eu quero passar a palavra para a professora Fernanda Feuser Silva Furiati, que vai tratar sobre um tema que envolve, né, uma parte da pesquisa de mestrado que ela já fez aqui no IBDT em São Paulo. Então, a Fernanda é mestra pelo IBDT, especialista pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal, embaixadora, né, da Instituição Mulheres no Tributário em Brasília, advogada e sócio da Wilfrido Augusto Marques Advogados Associados, também em Brasília. Fernanda, para encerrar com chave de ouro, com você. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto, como a professora Marta falou, foi parte da minha pesquisa de mestrado. Eu acho que eles uniram os dois pontos. Eu participei de algumas audiências públicas junto com o professor Alberto sobre o mercado imobiliário, e eles pegaram minha pesquisa de mestrado sobre criptoativos e fizeram o meu tema, tokenização de bens imóveis. Então, agradeço a oportunidade, agradeço ao professor Gustavo Brigagão pelo convite, a Dani Brigagão. Estou aqui presencialmente no Congresso, o Congresso está lindo, está incrível. Amanhã o doutor Eduardo vai presenciar, assim, todo o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Então, eu vou passar agora um pouquinho ao meu tema, que é a tokenização de bens imóveis. Primeiro eu vou falar um pouquinho do que é, depois eu vou trazer um pouco da taxonomia, depois abordar um pouco do entendimento brasileiro e do entendimento mundial a respeito dessa tributação. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Eita. Acho que tá, agora vai. Vocês veem a tela? Tá tudo certo? Tá. Trazendo um pouquinho sobre o modelo tokenizado, porque até né, todo mundo se pergunta, por que então tokenizar? Por que você não compra o imóvel? Então, a tokenização, na verdade, ao invés de você comprar o imóvel, você está tendo um contrato, né, feito por uma plataforma digital. Nesse contrato tem blockchain, isso é muito importante até para a situação dos criptoativos, e esse contrato, ele, na verdade, você consegue garantir a privacidade, a transparência, a liquidez. Então, ao invés de você ficar preso numa situação específica de um imóvel, você vai lá e compra uma porcentagem. Então, é um imóvel que se torna agora um contrato, que é gerado por uma plataforma, e a partir disso você pode ter direito àquela propriedade. Então, o que entra, na verdade, de malefícios desse modelo tokenizado, e até que traz toda a discussão a respeito da tokenização, é que você não tem direito à propriedade real, porque você não tem o registro no cartório de imóveis a respeito dessa propriedade. Inclusive, essa situação foi até um debate que a gente teve lá na audiência pública do Senado, até o professor Alberto trouxe, quando a gente falou sobre o valor venal. Isso é uma das maiores discussões, e nesse caso tokenizado, você não tem esse registro. Então, na verdade, pelo Código Civil, pelo artigo 245, você não tem o direito à propriedade. E aplicando também o artigo 110, a gente não pode alterar, né, nenhum conceito do Código Civil e etc. para poder realizar uma tributação. Então, em tese, você não teria, nessa situação do modelo tokenizado, uma propriedade para ser tributado de fato como se fosse uma propriedade. Só que quando a gente entra na taxonomia e vê os entendimentos mundiais, a gente verifica que o Brasil, ele teve uma COSIT publicada até recentemente, em 2023, falando sobre uma pesquisa que foi feita, né, uma consulta que foi feita, a respeito de como se daria a tributação de um token imobiliário. E naquela oportunidade, a COSIT pôde se manifestar, falando que se trata de um caráter unitário e não fungível. Daí, quando a gente vê esse não fungível, a gente pensa, mas se não é fungível, não é um criptoativo, porque um criptoativo, ele tem que ser fungível, ele tem que ter a troca. E nesse caso, a gente estaria diante de um token, na verdade, que ele é não fungível. E esse é o mesmo entendimento também da União Europeia, ou seja, a gente estaria diante de um não fungível que não pode ser trocado, ele não pode ser passado como se fosse uma criptomoeda, ele não pode seguir adiante. Então, o que a gente estaria diante dessa situação?
Até trago aqui também o que essa COSIT trouxe, fala que não precisa obedecer a instrução normativa 1888, essa instrução normativa, ela fala sobre os criptoativos, registros que devem ser feitos, e ela traz de forma muito clara que não precisa registrar o token imobiliário como um criptoativo, então não precisa obedecer essa instrução, e também ele diz que não tem que cadastrar no DIMOB. Então, a gente fica numa situação, a gente está diante de um serviço, a gente está diante de um imóvel, aonde a gente vai tributar? Então, quando a gente vai na doutrina, nos entendimentos, até levando em consideração também entendimento sobre o STF, falando sobre se deve tributar ICMS, ISS, porque até agora a gente está diante de uma legislação nova, né, a partir da reforma tributária, então a gente ainda não tem uma definição a respeito disso, mas hoje o professor Daniel Paiva, o professor Eduardo Paiva, entende que você tem que tirar a tokenização e tributar o ativo. Então, na verdade, você não vai tributar o token, você vai tributar o imóvel. E tributando o imóvel nessa situação, e até diante de todas as reduções que foram, né, trazidas pela reforma tributária, seria até mais benéfico, porque a gente está com uma redução aí do mercado imobiliário de 50% a 70%, então seria uma situação benéfica. Mas o que pode trazer aí de discussão, e que a gente já viu que o STF trouxe essa discussão também a respeito do ICMS e ISS, é se tem troca de mercadoria, se não tem, se tem serviço, não tem, mas como o professor Alberto trouxe, o artigo 156A, ele é bem amplo, ele fala de bens imateriais. Então, na verdade, a gente estaria tributando bens imateriais ou a gente estaria tributando, na verdade, bens imóveis. Então, é uma discussão grande a respeito disso. Eu trago aqui o cálculo que também já foi trazido por um dos palestrantes a respeito da base reduzida, então seria benéfico tributar nesse formato, que a gente teria os redutores de base, se a gente tributasse como se fosse um mercado imobiliário, e não como um token, né, um bem imaterial. E entrando até no padrão da União Europeia, o que eles vêm tributando a respeito, né, os tokens imobiliários, a gente verifica que eles não tributam como se fossem o bem imóvel, eles tributam como se fosse um serviço prestado. Então, eles entram lá com uma taxa normal de serviço prestado, até porque em 2021 a União Europeia percebeu que os tokens estavam circulando mais de 23 bilhões de euros, então são, assim, valores exorbitantes que estavam transitando por meio de tokens e que não estava tendo a tributação correta, então eles colocaram como se fosse a alíquota normal do IVA. Quando a gente verifica, Portugal tributa na taxa normal. Eu até peguei um caso da diretiva que dá uma taxa reduzida de 6% em situações de projetos de casas físicas, que ele não reconhece esse redutor para tokens imobiliários. Então, na verdade, a gente vê que a diretiva europeia ela já está aplicando como se fosse um serviço de fato, e não como se fosse um bem imóvel, como a gente tem tributado hoje os tokens no Brasil, e a França tributa 20%, a Alemanha 19%, então verificamos que são as alíquotas cheias de fato, né, desses países. O que eu trago aqui no final são considerações, porque de fato a gente não tem uma resposta. Nós vamos tributar os tokens imobiliários com os redutores dos bens imóveis, ou vamos seguir o padrão da União Europeia como prestação de serviço? Será que a gente vai cumprir, né, com o princípio aí da simplicidade, ou será que não vai ter discussão a respeito dessa situação? Se já não seria o momento, né, da gente regulamentar e trazer pontos para acabar com essas discussões. Então, eu cito por último Ariano Suassuna, que ele traz que eu prefiro ser uma realista esperançosa. Então, a gente tem que verificar de fato a realidade e ver como que a gente vai tributar a situação dos tokens imobiliários. Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui dessa mesa, de pessoas que eu tenho total admiração. A professora Marta participou da minha banca de mestrado, então é um prazer imenso estar aqui trazendo esses pontos para o Congresso da BDF. Boa noite. Obrigada, Fernanda. Acho que você juntou muito bem realmente sua pesquisa aí com a questão de trazer isso para dentro das questões relativas à tributação do setor imobiliário. Muito obrigada.
Gente, para encerrar, então, eu vou fazer uma pergunta do chat que apareceu para que a gente aí possa encerrar respondendo a Maria Fernanda Bartolomé. Maria Fernanda mandou uma pergunta para o Rodrigo. Então, professor Rodrigo, como você avalia a crescente dos planejamentos familiares através dos fundos imobiliários? Eu imagino que ela queira saber se isso ainda é compensatório aí do ponto de vista do planejamento familiar. Quantas horas a gente ainda tem, professora Não, Marta? Rodrigo, vai. Vou lhe dar uns 3 Professora, minutos para responder. vamos lá, né? O assunto é muito instigante, porque ele envolve a lei complementar. Ela trouxe também uma discussão sobre a utilização, né, a utilização de bens de uso e consumo. Então, esse tema também envolve isso. Então, o que eu responderia para... desculpa, a pessoa que perguntou, eu me Maria esqueci o nome. Fernanda. Maria Fernanda. Maria Fernanda, ótimo questionamento. Eu diria para você o seguinte: primeiro, todas as estruturas de planejamento patrimonial e sucessório, com utilização de holdings imobiliárias, fundo imobiliário e etc., precisarão se adaptar à reforma tributária. E há pontos muito importantes, como, por exemplo, há um dispositivo na lei complementar que determina a tributação mesmo quando há a cessão não onerosa de um bem. E também há a disposição de que quando um bem imóvel é cedido para um sócio ou alguém com relação com um sócio de uma determinada empresa, isso também deve ser considerado para efeito tributário. Inclusive, aquele dispositivo que o professor Alberto mencionou sobre o valor de referência contido na lei complementar, provavelmente vai ser utilizado como base para determinação dessa tributação. Portanto, eu diria o seguinte: não é que a gente não tem mais a possibilidade de utilização, mas é que a gente precisa ter a utilização adequada desses instrumentos, né? E aqui um ponto importante para encerrar minha fala sobre isso. Quando a lei complementar proíbe a utilização de crédito para bens considerados de uso e consumo, há um dispositivo específico, não vou me lembrar exatamente de cabeça, no artigo 7º, no 12, eu não estou recordando exatamente onde está esse dispositivo na lei complementar, mas ele tem uma proibição específica da utilização de crédito de bens destinados a uso e consumo, e ao mesmo tempo está dizendo o seguinte: olha, se você pegar um imóvel e ceder esse imóvel, ainda que a título gratuito, para um sócio, você vai ter que tributar essa operação. Opa, temos um problema de não cumulatividade aqui. Ou eu tenho direito de crédito e eu tributo a operação, ou eu não tenho direito de crédito e eu não tributo a operação. Então, me parece, já deixo aqui a sugestão ao professor Alberto, que sei que está trabalhando ali nos ajustes da Lei Complementar 214, que inclui esse tema no PLP 108, para que a gente tenha essa alteração e aí não tenhamos discussão a respeito desse dispositivo. Espero ter respondido. Obrigada, professora Rodrigo. Olha, eu acho que teu peso para complementar a sua resposta procure um bom advogado tributarista, porque você vai precisar de um. Bom, gente, eu queria agradecer imensamente, eu aprendi muito durante o painel, eu acho que foram muito ricas as apresentações, sem sobreposições, cada uma enfrentando o tema a partir de uma perspectiva diversa, o que só demonstra, ratifica como nós temos questões a serem estudadas e que vão demandar aí muito de nós nos próximos anos. Eu queria, finalizando o painel, convidar todos, né, a Fernanda e o Eduardo estarão nos representando fisicamente na festa de encerramento do Congresso, no dia 28, né, na quinta-feira, no Faro Beach Club. Então, eu queria convidar todos os congressistas na categoria híbrida para estarem presentes nessa festa, falarem com a Fernanda e com o Eduardo, né, contarem que viram esse painel e que aprenderam também. Agradeço pela atenção de todos e encerro o painel. Obrigado, boa noite a todos. Grande abraço, gente. Tchau. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good
said goodbye.